Existem histórias de terror que terminam quando os créditos do filme começam a subir, mas algumas parecem continuar muito depois que as câmeras são desligadas. Imagine participar de um filme que se torna um sucesso mundial e, poucos anos depois, uma sequência de tragédias envolvendo pessoas ligadas à produção faz nascer uma das lendas mais conhecidas de Hollywood. Tudo começou com um detalhe dos bastidores. Uma decisão tomada durante as filmagens. Uma decisão que até hoje divide opiniões. Seria coincidência? Ou o início de uma das histórias mais assustadoras do cinema? Hoje nós vamos conhecer a história por trás da famosa maldição de Poltergeist. Welcome to the night. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Lado Sombrio da Fama. Eu amo! Esse é um quadro onde a gente mergulha em histórias reais, misteriosas, bastidores e acontecimentos que marcaram o mundo do entretenimento. E antes de começar, eu quero fazer um combinado com vocês. Neste vídeo, eu vou apresentar fatos, documentos, relatos de pessoas que participaram da produção e também as teorias que surgiram ao longo dos anos. O objetivo aqui não é dizer no que você deve acreditar, mas mostrar como nasceu uma das histórias mais intrigantes de Hollywood, para que no final você tire suas próprias conclusões. Capítulo 1. Um filme que mudou o terror. Para entender por que tanta gente fala na maldição de Poltergeist, primeiro precisamos voltar ao início dos anos 80. Naquela época, os filmes de terror estavam vivendo uma fase muito forte. Foi nesse cenário que nasceu Poltergeist, o fenômeno lançado em 1982. A história acompanha a família Freeling, que vive em um típico bairro residencial americano. À primeira vista, tudo parece normal, mas acontecimentos estranhos começam a tomar conta da casa. Objetos se movem sozinhos. Móveis deslizam pelo chão. E uma força invisível passa a se comunicar com a pequena Carol Ann através da televisão. Uma das cenas mais marcantes do filme acontece justamente quando a menina coloca as mãos na TV e diz uma frase que entrou para a história do cinema. Essa simples frase se tornou um dos momentos mais lembrados do terror. Capítulo 2. Spielberg e Tobe Hooper. Outro detalhe interessante é que muita gente acredita até hoje que Steven Spielberg dirigiu o filme. Na verdade, Spielberg escreveu a história, produziu o longa e participou muito ativamente das gravações. Mas o diretor oficial creditado foi Tobe Hooper, que já era conhecido por comandar um dos maiores clássicos do gênero, O Massacre da Serra Elétrica. Essa parceria acabou criando um filme diferente de tudo que existia na época. Poltergeist misturava terror, suspense, efeitos especiais impressionantes para a década de 80 e, ao mesmo tempo, o drama de uma família comum enfrentando algo completamente inexplicável. Capítulo 3. Um sucesso absoluto. O resultado não poderia ter sido melhor. O filme foi um enorme sucesso de público e crítica. Ele arrecadou cerca de 76 milhões de dólares apenas na América do Norte e ainda recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor efeito visual, consolidando seu lugar como um dos maiores clássicos do terror dos anos 80. Parecia que tudo estava dando certo. O elenco era elogiado. Os efeitos impressionavam. O público lotava os cinemas. Mas ninguém imaginava que um detalhe dos bastidores
acabaria alimentando uma das lendas mais famosas da história de Hollywood. Capítulo 4. A cena da piscina. Se você já assistiu ao filme, provavelmente lembra da famosa cena da piscina. Durante uma forte tempestade, a personagem de Diane Freeling, interpretada por JoBeth Williams, cai em uma piscina cheia de lama enquanto diversos esqueletos começam a surgir ao seu redor. Durante muitos anos, o público acreditou que aqueles esqueletos eram adereços criados pela equipe de efeitos especiais. Mas, anos depois, a própria JoBeth Williams contou que descobriu uma informação que a deixou completamente surpresa. Os esqueletos utilizados naquela cena eram reais. Segundo relatos da atriz, ela só ficou sabendo disso depois que as gravações terminaram. Na época, usar esqueletos humanos obtidos por fornecedores médicos podia sair mais barato do que fabricar réplicas muito realistas para o cinema. Essa prática realmente existia, embora hoje seja vista de forma bem diferente. Foi aí que muita gente começou a fazer uma ligação. Será que utilizar restos humanos em um filme sobre espíritos poderia ter atraído algum tipo de energia negativa? É importante dizer que não existe nenhuma evidência de que isso tenha causado qualquer fenômeno sobrenatural. Mas essa história passou a fazer parte da lenda que cerca Poltergeist. Na época, ninguém deu muita importância a essa curiosidade dos bastidores. Afinal, o filme havia sido um sucesso. A equipe comemorava. E a franquia parecia ter um futuro brilhante. Mas poucos meses depois do lançamento, aconteceria a primeira tragédia. Uma tragédia real, dolorosa, e que faria muita gente olhar para Poltergeist com outros olhos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na próxima parte. Na primeira parte da nossa história, nós conhecemos o enorme sucesso de Poltergeist e descobrimos como surgiu a famosa teoria envolvendo os esqueletos humanos utilizados durante as filmagens. Naquele momento, ninguém imaginava que a verdadeira origem da chamada maldição de Poltergeist ainda estava por vir, porque pouco tempo depois, a primeira tragédia aconteceria. Capítulo 5. Dominique Dunne. Uma das atrizes do filme era Dominique Dunne. Ela interpretava Dana Freeling, a filha mais velha da família. Na época das gravações, Dominique tinha apenas 22 anos e começava a construir uma carreira promissora em Hollywood. Tudo indicava que aquele seria apenas o começo de uma trajetória de sucesso. Mas, infelizmente, a vida da atriz tomaria um rumo completamente diferente. Após o lançamento do filme, Dominique viveu um relacionamento conturbado com o chefe de cozinha John Thomas Sweeney. Segundo relatos divulgados na época, o relacionamento era marcado por episódios de violência e controle. Depois de decidir colocar um fim na relação, Dominique continuou sendo procurada pelo ex-companheiro. Na noite do dia 30 de outubro de 1982, ele foi até a casa da atriz. Os dois discutiram e, durante essa discussão, Dominique foi estrangulada. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas permaneceu vários dias em coma. No dia 4 de novembro de 1982, a atriz faleceu aos 22 anos. O caso chocou Hollywood. John Thomas Sweeney foi julgado e condenado pelo crime, mas acabou recebendo uma pena muito menor do que muita gente esperava. Na época, muitas pessoas ficaram indignadas com a decisão da justiça. Naturalmente, ninguém relacionou imediatamente essa tragédia ao filme. Mas, anos depois, quando outras mortes começaram a acontecer envolvendo pessoas da franquia, muita gente passou a olhar para o caso de Dominique
de outra forma. Apesar da tragédia, a franquia continuou. Em 1986, chegou aos cinemas Poltergeist 2, O Outro Lado. O elenco principal retornou, mas um outro personagem chamaria a atenção do público, o reverendo Henry Kane, interpretado por Julian Beck. Sua aparência extremamente magra, seu olhar intenso e sua voz marcante fizeram dele um dos vilões mais assustadores da franquia. O que pouca gente sabia é que Julian Beck já enfrentava um grave problema de saúde antes mesmo de aceitar o papel. O ator havia sido diagnosticado com câncer no estômago. Mesmo assim, decidiu participar do filme. As gravações aconteceram enquanto ele já lidava com a doença. Julian Beck faleceu em setembro de 1985, antes mesmo de Poltergeist 2 chegar aos cinemas. Aos 60 anos, em decorrência das complicações do câncer. Esse detalhe é importante. Às vezes, na internet, esse caso aparece como se o ator tivesse adoecido por causa do filme. Mas isso não corresponde aos fatos. Julian já estava doente antes das filmagens. Ainda assim, para muitas pessoas, mais uma morte ligada ao elenco começava a fortalecer a fama da suposta maldição. Durante as gravações de Poltergeist 2, outro nome importante entrou para a história da franquia: o ator Will Sampson, conhecido também por interpretar o chefe Ronden em O Estranho no Ninho. Will era descendente da nação Muskogee e tinha forte ligação com tradições espíritas indígenas. Segundo relatos compartilhados por membros da equipe ao longo dos anos, Will teria sentido um clima muito pesado durante as filmagens. A história diz que ele acreditava que algo não estava bem naquele ambiente. Por causa disso, teria realizado um ritual de purificação espiritual dentro do cenário principal do filme, depois que as gravações do dia terminaram. Esse episódio nunca foi oficialmente documentado em vídeo, mas foi contado por integrantes da produção em entrevistas posteriores e acabou se tornando um dos relatos mais conhecidos envolvendo a franquia. Anos depois, Will Sampson também faleceu. Foi em 1987, aos 53 anos, após complicações decorrentes de um transplante de coração e pulmão. Mais uma vez, a causa da morte foi médica. Não existe qualquer comprovação de que ela tenha relação com o filme. Mesmo assim, os números de tragédias envolvendo pessoas ligadas a Poltergeist fazia crescer ainda mais a fama da chamada maldição. Até aqui, já vimos 3 histórias marcadas por acontecimentos extremamente tristes. Mas nenhuma delas abalaria tanto o público quanto a próxima, porque ela envolvia justamente a atriz que havia conquistado o coração de milhões de pessoas, a pequena Carol Ann, interpretada pela atriz Heather Rourke. A história dela é, sem dúvida, a mais triste de toda essa lenda. E é por ela que vamos começar a última parte deste vídeo. Respira fundo, porque o que aconteceu com Heather Rourke ainda emociona fãs do filme até hoje. E é justamente sobre essa história que nós vamos falar agora na parte final. Na parte anterior, nós conhecemos as tragédias envolvendo Dominique Dunne, Julian Beck e William Sampson. Cada uma dessas histórias por si só já era suficiente para chamar atenção, mas nenhuma delas marcou tantos fãs da franquia quanto a morte da atriz que deu vida à pequena Carol Ann, uma menina que conquistou o público com apenas 6 anos de idade e cuja partida tão precoce acabou fortalecendo ainda mais a fama da chamada A Maldição de Poltergeist. Capítulo 8. Heather Rourke. Quando Poltergeist estreou em 1982, Heather Rourke tinha apenas 8 anos de idade. Ela foi praticamente escolhida por Steven Spielberg, depois de chamar sua atenção durante um teste de elenco.
Seu jeito espontâneo e seu carisma fizeram dela um dos rostos mais marcantes do cinema de terror. Quem assistiu ao filme certamente se lembra da icônica frase "They're here". Heather voltou para as continuações da franquia e parecia ter uma carreira brilhante pela frente. Mas, alguns anos depois, sua saúde começou a preocupar a família. Inicialmente, os sintomas foram interpretados como um problema intestinal comum e, em determinado momento, ela chegou a receber um diagnóstico equivocado. Infelizmente, a verdadeira causa era uma condição congênita rara no intestino, chamada de estenose intestinal, que acabou provocando uma obstrução grave. Em fevereiro de 1988, Heather precisou passar por uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, ela sofreu uma parada cardíaca. Ela faleceu no dia 1º de fevereiro de 1988. Tinha apenas 12 anos. Foi uma notícia que abalou profundamente Hollywood. E, naturalmente, muitas pessoas passaram a ligar sua morte à suposta maldição do filme. Mas é importante deixar claro: não existe qualquer evidência de que a morte de Heather tenha relação com acontecimentos sobrenaturais. Ela foi consequência de uma condição médica extremamente rara e difícil de diagnosticar naquela época. Capítulo 9. Afinal, existia uma maldição? Depois de tantas tragédias, era quase inevitável que surgissem teorias. Algumas pessoas passaram a acreditar que o uso de esqueletos humanos durante as filmagens teria atraído algum tipo de energia negativa. Outros apontavam simplesmente para a sequência de mortes envolvendo pessoas ligadas à franquia. Mas também existe outro lado dessa história. Especialistas em cinema lembram que produções de Hollywood envolvem centenas de pessoas. Ao longo de muitos anos, infelizmente, é natural que alguns integrantes de elenco ou da equipe venham a falecer por diferentes motivos. Além disso, cada um dos casos que vimos hoje possui explicação documentada. Dominique Dunne foi vítima de um crime. Julian Beck já enfrentava um câncer antes das filmagens. Will Sampson sofreu complicações médicas após um transplante. E Heather Work faleceu por uma condição de saúde rara. Nenhuma investigação oficial jamais encontrou qualquer evidência de uma maldição. Mesmo assim, a sequência desses acontecimentos foi suficiente para transformar Poltergeist em uma das maiores lendas da história do cinema. Capítulo 10. A lenda continua. Mais de 40 anos depois do lançamento do primeiro filme, a chamada Maldição de Poltergeist continua sendo debatida. Existem pessoas que acreditam que tudo não passou de uma impressionante sequência de coincidências. Outras têm certeza de que havia algo inexplicável por trás daqueles acontecimentos. E talvez seja justamente esse mistério que mantenha essa história viva até hoje. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer todos esses acontecimentos, você acredita que estamos diante de uma verdadeira maldição? Ou acha que tudo não passou de uma sequência de coincidências que acabou alimentando uma das maiores lendas de Hollywood, hein? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de vocês. E se você gosta de histórias como essa, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago novos relatos, mistérios, casos reais, histórias sobrenaturais e muito mais. Aqui no Ouvinte Noturno, o nosso objetivo não é dizer no que você deve acreditar, é apresentar os fatos, os relatos e os mistérios para que você tire suas próprias conclusões. Muito obrigada por assistir e até a nossa próxima história. Uma ótima noite. Welcome to the night.